acho que é o melhor jeito de ir. E a gente... Você podia passar a relação de todos os programas? Eu acho que se não tem gente, eu não sei se isso acontece de fato na EBC, mas se não tem gente, precisa formar gente, precisa providenciar gente, precisa... É o espaço de reflexão da EBC. E a gente não pode fazer da reflexão da EBC uma reflexão masculina, né? Um espaço nobre. Nós vamos ter que resolver isso. A única coisa só que eu gostaria, assim, que eu acho que também tem que ter o cuidado, então nós temos 2 homens fixos, que têm sua história, seu talento, a sua capacidade, né? Aí, e estão preparados, se dedicam e estão preparados para aquele tema, que já sabem que vão fazer aquele tema. Aí a mulher é volante. Ela não está preparada, porque não é a função dela daquela função, porque ela não está dedicada àquilo. Então, se nós já temos uma dificuldade, ela não está dedicada àquilo. Então, eu acho que muitas vezes as profissionais, se elas não estão ali, não sabem qual é o tema, não têm o tempo necessário para se preparar, para conduzir, para fazer o debate, é claro que é mais difícil ainda para elas se colocarem no mercado, para se colocarem no processo. Vocês estão defendendo que seja uma mulher fixa da EBC, é isso? Que a gente tenha... Não tem esse enriquecimento que a gente trouxe aqui, de ter trazido várias pessoas entrevistadoras fantásticas, também mulheres que colaboraram enormemente com a qualidade do programa. Se for o caso, amplia-se a bancada, Nereide, mas precisa ter gente aqui preparada, mulheres aqui preparadas para um programa desse. E como é que vai preparar se elas não estão incorporadas numa equipe permanente? Elas podem estar trabalhando e não serem essas pessoas permanentemente as pessoas da equipe, você ter convidadas, mas você tem que ter gente da casa preparada para assumir esse lugar se você não tem uma mulher como entrevistada ou como entrevistadora. A gente está na relação aí, Rita, e a gente, sabe, todas as mulheres que já participaram, todas as profissionais da casa que já participaram, eu acho que esse número, assim, eu acho que a gente está discutindo como se fosse um problema, assim, eu acho que a gente tem de melhorar, tem de resolver, estamos tentando melhorar, a questão quando estiver em São Paulo vai ajudar 1000 vezes, que a gente vai ter mais facilidade de ter convidados, mas... A produção vai ser lá? Ana, vai ser nos 2 lugares, da opção de você ter entrevistado lá, que é mais fácil do que a pessoa vir para Brasília. Entendi. Ana, eu queria... talvez até mudar o foco da discussão, eu acho que o principal... Você vai levar para outro? Não, o principal é relativo ao programa Espaço Público. A principal discussão aqui, eu acho que isso aqui, ela colocou que tem 76% de participação, vamos confiar no que ela disse. E outra coisa, eu acho que o foco principal da discussão é o seguinte, nós aqui tínhamos tirado uma resolução, não queríamos aquele Roda Viva, né? E foi feito o programa Espaço Público, que eu acho que está cumprindo o objetivo. Pode ser... o conteúdo é muito bom, né? Temos entrevistas que em outros locais não são entrevistados. Marco Aurélio foi uma entrevista excepcional. Muita gente... A discussão não é no conteúdo, conselheiro. Mas eu acho que... É justamente isso. Eu acho que isso aqui ótimo, tem que ser levado também para o conteúdo. Agora, por que não amanhã, um dia desse, fazer um programa com 3 mulheres? Não é um... fazer um revezamento. É uma questão de que a gente precisa não só abrir o espaço, identificado o problema de que há dificuldade das mulheres. Não é identificado isso não, Rita. Rita, nós temos uma situação hoje no Brasil que, infelizmente, as mulheres são tão discriminadas que a gente vê no Congresso, na Justiça, na cultura. A gente tem um volume menor de mulheres que você acaba tendo possibilidade de chamar para entrevistar. Então, mas é uma realidade que a gente tem que atuar para modificar. Tanto que a gente tem prioridade, a gente tem... Se elas têm prioritariamente, a gente sempre chama. A gente sempre atende, gente. Nós temos, no telejornalismo, a Catiúcia estava ali conversando com o Cláudio Lemos, a gente tem prioritariamente apresentadoras mulheres. Por exemplo, no telejornalismo. Temos 2, um no Maranhão, que divide bancada, e um aqui no Repórter Brasil Noite. Então, assim, a gente tem essa preocupação
Sabe? E a gente tem a preocupação de ter o quê? Um programa de qualidade que discuta os temas, que seja enriquecedor, gente. E a gente, com prioridade para a mulher. Isso uma questão que todo mundo sabe. A produtora sabe, ela está aqui, ela pode dar o depoimento dela. Que ela sabe que tem essa orientação, que tem essa recomendação do Conselho. E a gente faz tudo para vender. Com a gente para saber. Aí o documento aí para vocês verem. O documento, eu quero, por favor, para vocês lerem o documento. Ana, e depois a gente suspende para... Bom, a gente compreende que o programa é de qualidade. A discussão não é em torno da qualidade do programa, nem dos profissionais que fazem o programa, no sentido dos apresentadores. A gente sabe que são extremamente qualificados. A gente compreende tudo isso, Nereide, o esforço. Mas a gente também entende que é preciso que a empresa se organize no sentido de atender. E, assim, a minha sugestão pode ser, dentro daquele selo da Proequidade de Gênero e Raça, exatamente se fazer um trabalho para que as mulheres que estão na EBC, que possam dividir bancada para participar do programa, dos diversos espaços da EBC, essas mulheres possam ser preparadas para estar nesse lugar, já que existe uma dificuldade de convite e de preparação. De que forma pode ser feito isso, essa preparação? Para além da prioridade que o programa está dando a trazer mulheres como convidadas, que você apresenta aqui, nomes fantásticos que a gente achou incrível trazer, por exemplo, Angela Davis. Foi maravilhoso o programa. Maravilhoso. Né? A questão não é essa, eu acho que existe não é uma coisa de criticar o programa no sentido do programa não ter qualidade. A gente sabe da qualidade. Agora, como dentro desse selo Proequidade, que eu já inclusive vim aqui, apresentei o resultado da minha pesquisa e discuti como é que pode ser implementado dentro desse selo, que é algo que já existe, um trabalho, uma equipe discutindo como se pode preparar as mulheres para assumir esses lugares também, de estar nas bancadas, para além do esforço que já vem sendo feito, das apresentações, também dentro dos programas que são programas mais reflexivos, né, dentro dessa faixa da EBC. Eu acho que poderia ser uma questão a ser discutida e dentro desse selo da Proequidade, entendeu? Uma recomendação nesse sentido, para que a gente possa ter no futuro mais mulheres participando em pé de igualdade com esses homens fantásticos, maravilhosos, que já estão aí apresentando. O governador Cláudio, que teve ontem na nossa faixa de reflexão, e vira e fala assim, eu sou burguês, eu sou homem, sou branco. A gente tem que tomar cuidado com essa faixa burguesa, né? A gente só destacar que todas as mulheres que participaram estavam muito bem preparadas, estavam, sabe? Só dizer que são 76% dos programas, gente. Não, eu sei. Eu não estou dizendo que as que foram não eram, estou dizendo que as que foram eram. Mas as que não puderam ir, por questões de não se sentirem preparadas, que sejam preparadas e que estejam para isso. E eu citei esse exemplo, é só raro, assim. Não está preparado, é questão de achar que não tem o perfil para aquela entrevista, que é um negócio normal. Bom, gente, vamos... Fica a recomendação do Conselho, eu sei que a Nereide tem preocupação com isso, essa ideia da Ana Veloso é muito interessante. Existe uma comissão de gênero aqui dentro? Existe dentro da EBC um grupo de trabalho que discute gênero e equidade. A EBC, eu estive aqui fazendo um debate, né, nesse comitê, a EBC pode se tornar a primeira empresa de comunicação da América Latina a ter uma política de gênero e equidade implementada, né? Porque os grupos de mídia brasileiros não têm, eu não conheço. Eu fiz um estudo, inclusive participei de uma pesquisa internacional em 2010, 2011. Até 2011, nenhum grupo de mídia, privado, público, comercial, educativo, tinha uma política de gênero e um comitê de equidade de gênero instalado dentro da empresa. Nenhuma. A Petrobras tem, outras empresas públicas brasileiras têm, mas os grupos de mídia não priorizam isso. E a EBC tem um comitê que é algo extremamente fantástico, incrível, e a minha sugestão é que esse comitê possa discutir essa formação, essa questão, e que esse comitê tome conta dessas histórias também, possa auxiliar nessa preparação e tal, para resolver esse problema da equidade. Não é para resolver, é para discutir e problematizar e formatar também nesse campo.
Então, a gente no Brasil, Nereide, a gente não tem uma empresa. Então, eu penso que a EBC está a um passo de se tornar essa primeira empresa, o que vai ser muito importante no campo da discussão da participação das mulheres na produção das notícias nas indústrias culturais. Então, como a EBC já está fazendo esse esforço, a minha sugestão é, dentro desse comitê, isso ser um ponto de discussão, né, para que seja implementado junto com o comitê, que vai ter o selo da Secretaria Nacional de Políticas para as Mulheres e da Secretaria de Igualdade Racial. É um selo para gênero e raça. Então, incluir essa questão da formação, ou da preparação, ou da melhor orientação, enfim, o termo que for mais adequado para que as mulheres possam, do jornalismo também, participar e se sentir mais fortalecidas nesse sentido. Gente, eu preciso tomar um café, vocês me dão um tempo aqui? Vamos parar 5 minutos, depois são os informes da direção? É sobre isso? Não, só quero lembrar que a gente está fazendo esse debate hoje, no dia seguinte de uma votação da Câmara, onde que a gente não conseguiu nem sequer garantir uma cota de 30%. Isso é uma demonstração de que em cada espaço nós temos que discutir os espaços de gênero e raça, sim. E acho que para os próximos, quando tem 2 apresentadores, já a hora de consultar o edital de quem vai fazer a apresentação já tem que ser um homem e uma mulher, ponto. Eu acho que a gente pode... Esse tema já é importante para o espaço público nessa pauta da negativa do Congresso Nacional e repercutimos ontem com o governador. Nós vimos bem essa notícia ontem no Repórter Brasil, e é um tema, gente, pelo amor de Deus, o jornalismo trata esse tema assim com ênfase. A Mara Regis, inclusive, é presidente do que trabalha do meu lado. Bom, mas então... Vamos passar já. Não, mas então eu acho que esses encaminhamentos, eu acho que para o espaço público não é uma resolução, uma recomendação do Conselho de que tenha sempre uma mulher ou como entrevistada ou como entrevistadora e que se passe então essa demanda ao Comitê de Equidade de Gênero para estar trabalhando aí com vocês a questão da formação. Eu acho que nós temos que ter isso, não é possível a gente trazer para a sociedade a questão de que nós temos um espaço para as mulheres ocuparem num debate e que a gente não tem mulheres qualificadas para isso, que elas não estão em condições, que elas não têm tempo, ou que a sua condição de mulher as impede de estar numa bancada. Isso é muito, muito grave. Eu acho que não é isso. Eu acho que não foi bem entendido. Eu citei um exemplo. Você tem um exemplo de uma vez. Não é isso? Você não generaliza. Leia o documento, por favor. Não, é que agora nós estamos no debate. Não vai dar para eu parar para ler o documento. Só uma coisa. Só sobre esse assunto, desculpe. Mas é para dizer o seguinte, que a nossa responsabilidade da EBC aumentou em relação a esse assunto, que assim, eu ia dizer isso nos informes, mas aproveito o gancho para dizer por isso. É porque eu fui convidado pela ONU Mulheres para fazer parte do conselho do movimento Eles por Elas, que vai ser lançado agora no dia 25 em Foz do Iguaçu. Então, portanto, como um ele por elas, né, ou ele, né, meninos pelas meninas, eu me sinto aqui na obrigação de trabalhar cada vez mais para que essa empresa lute para nós avançarmos mais rapidamente nessa questão da equidade de gênero. Então, só para dizer, a propósito disso, estarei lá como conselheiro tomando posse nesse evento do dia 25 em Foz do Iguaçu. Bom, alguém mais? Você ia falar? Não. Mas então eu acho que nós podemos passar então para os informes da direção, né? Vocês não têm informe? Tem. É só do... Oi? Mas... Podemos? Posso? Posso?
Sim. Bom, já tinha comentado sobre a questão dos esportes e circulei aqui um dos pedidos do Conselho, que era o planejamento da IBC, em linhas gerais, pelo menos, para a cobertura dos Jogos Olímpicos 2016. Então, está no documento formulado. Devido ao tempo, podemos discutir mais detalhes. Queria apresentar... Ela está por aqui? Todo mundo tomando café. A Denise, exato. Denise... Saiu. Justamente a hora que eu anunciá-la, Lady Murphy, mas voltaremos a isso. Aconteceu logo depois da última reunião do último conselho, eu e a Miriam Porto tivemos a oportunidade de estar no Japão representando a IBC no Input, que é o principal evento de conteúdos de TVs públicas no mundo, aonde o nosso programa, meu Deus, Igarapé Mágico, perdão. É que eu estava com o nome em inglês por conta da apresentação lá. Igarapé Mágico foi um dos programas apresentados e esse evento o prêmio do evento é a apresentação e a discussão que aconteceu logo na sequência sobre a qualidade do programa, sobre o que ele representa, sobre a discussão sobre os temas amazônicos, e houve um grande interesse em outras TVs públicas do mundo sobre isso. E houve um convite, sim. E houve um convite, inclusive, da direção do Input de eventualmente tentar realizar o evento aqui no Brasil. E a IBC seria, tipo, a coordenadora disso, mas precisamos, obviamente, de ajuda de parceiros como o Ministério da Cultura e outros para tentar realizar esse evento aqui, que é muito importante. A Rádio Nacional, no Rio de Janeiro, voltou a ter a central de atendimento ao ouvinte, que estava fora do ar, e tinha havido, inclusive, uma cobrança do Conselho sobre isso, muito importante. Estamos, a DICOP está, a Azul já mencionou hoje um dos eventos, que é a Virada Cultural em São Paulo. Nós vamos fazer várias transmissões ao vivo de lá, vai ter uma sessão, que é a sessão TV Brasil, e a DICOP está numa missão de levantar outros eventos, que também foi mencionado aqui, ao redor do Brasil, que a gente poderia transmitir ao vivo. A gente chegou a conversar sobre Parintins, por exemplo, mas infelizmente está nas mãos, assim como o esporte, nas mãos de uma emissora particular, e nós só vamos fazer a cobertura jornalística, infelizmente. E basicamente é isso. Agora eu queria aproveitar então que a Denise chegou. Denise Bacotina assumiu no mês passado a nova superintendência de agências e novas mídias, está com a incumbência aí de tocar a Agência Brasil e o portal da IBC. Não sei se você gostaria de falar alguma coisa, Denise, para se apresentar a todos. Microfone. E está, obviamente, à disposição de todos os conselheiros para qualquer... Magical Creek. Perdão. E hoje, por um acaso, eu estava vendo uma apresentação sobre isso, que era em inglês por conta do input, por isso que eu não... Fora a idade, né? Boa tarde aos conselheiros e conselheiras. Eu assumi há menos de um mês, né? Então ainda estou começando a tomar pé das coisas e ver as mudanças que a gente consegue fazer. Algumas coisas a gente já está começando a implementar, mas podem demorar ainda um pouco para... Assim, a gente já decidiu, mas podem demorar um pouco para serem colocadas em prática, por causa do tempo natural, né? Das coisas aqui, tempo de publicação de escala de trabalho, essas coisas, as limitações assim dos acordos. Mas a gente vai ampliar o horário de funcionamento da agência nos fins de semana, que hoje é um pouco reduzido. Já estamos ampliando a pauta de cobertura, diversificando, e também estamos já iniciando um processo, por enquanto ainda interno, mas ainda que será publicado nas próximas semanas, de correspondentes em várias cidades do Brasil. Então, com isso a gente vai ter uma cobertura no Nordeste maior, no Sul, na Amazônia. Então, vamos ter vários repórteres aí pelo Brasil. E estou à disposição de vocês. Okay. Bem-vinda. Mais alguma coisa? Bom, acho que não ficou nada pendente. Foi uma reunião proveitosa, como sempre. Meio bagunçada um pouco, né, doutor? Estamos terminando a reunião? Bagunçada hoje, Estamos né? terminando a reunião? Ah, estamos, claro. Então, eu queria me despedir desse conselho curador, enquanto reunião, enquanto representante, acho que de fato não, a próxima reunião a gente já vai ter um outro conselheiro aqui, ou conselheira. Eu acredito muito
nessa equipe, então acho que vocês vão ter uma pessoa muito melhor aqui, aposto pra caramba, porque aqui na EBC tem gente bacana nessa equipe, desse quadro. Então a gente vai... Homens e mulheres. Não, olha, você é polêmica, homens, né, e mulheres. Aqui é uma polêmica boa. É uma polêmica. E olha, eu vou falar para vocês um negócio, assim, eu acho que o cargo do conselheiro, eu sempre tive uma birra, tem uma crítica nessa história da representação dos trabalhadores, porque é sempre uma representação meio de segunda categoria, né? Você tem o mandato é de 4 anos para outro conselheiro, o mandato do trabalhador é de 2 anos, o mandato de conselheiro pode ser renovado por mais 4 anos, o do conselheiro, do representante dos trabalhadores não pode, um tem jeton, o outro não tem, então assim, sempre tem uma questão. Agora eu vou falar para vocês uma coisa que eu acho muito legal dessa história de ser 2 anos. A única vantagem da história de ser 2 anos, porque assim, quando você está começando a engatar como conselheiro, você sai, né? Mas a vantagem é que dá chance para outros trabalhadores, mais trabalhadores virem aqui, que é uma escola. Acho que todo mundo tinha que ser um pouquinho conselheiro aqui, porque é uma... A gente aprende pra caramba. Então, assim, muito bom estar aqui. Acho que esse espaço é fundamental, de fato, é um espaço onde a gente faz acreditar no sonho dessa comunicação pública. Então, foi legal estar aqui. Volte sempre. Volte sempre. Tá. Eu queria falar uma palavrinha só para a Eliane, que além de uma grande conselheira, nessa oportunidade que nós tivemos de ir no mesmo projeto, ela numa condição diferente da minha, que eu fui como ativista e ela como jornalista. Eu queria dizer que eu conheci também a Eliane, jornalista, repórter. Nós fomos em situações em que o discurso que estava em volta era todo um discurso, né? Eu estou falando da Missão Gaza, e eu vi a Eliane procurando ouvir todas as vozes envolvidas nas situações que a gente estava trabalhando, e vejo ela fazendo isso mesmo. Hoje, atualmente, ela é muito respeitada por todas as pessoas que viram e testemunharam e acompanham esse trabalho. Queria cumprimentar a EBC por ter feito esse trabalho, e a Eliane, que vai agora se dedicar aí à empresa, e eu espero que esse seu talento jornalístico aí seja respeitado e valorizado. E fica com a gente aí. Foi o que eu disse antes, ainda bem que ela fica na EBC. Nelson... Nelson, e depois a gente encerra, tá? Não, conselheira Evelyn me lembrou que, como eu falei ontem, de certa maneira, naquela reunião menor, eu acabei me esquecendo aqui de falar, de dar um informe sobre como é que está o nosso trabalho em relação ao PPA, que eu tinha falado na última reunião. Eu acho que a gente conseguiu uma articulação inédita dos diversos setores governamentais envolvidos. Começou com o trabalho do Fórum Interconselho, sem aquele trabalho que a conselheira Rita aqui capitaneou, né, pelo Conselho, trabalhou. Talvez a gente não tivesse chegado ao nível que a gente chegou, porque o trabalho que deveria ter sido feito antes, a gente descobriu que não tinha sido, então tivemos que começar do zero a partir dali. Então, ela, justamente com a Cleide, Regina, toda a equipe nossa que deu suporte, nossa equipe de engenharia também, e nós estamos chegando perto de ter um projeto realmente consistente. A gente diz sempre aquele que tem que ser levado para a mesa da presidente e ser espancado o quanto for, sair inteiro. Então, nós estamos tentando construir isso sobre a coordenação do secretário executivo do Ministério das Comunicações, Luiz Azevedo, que é quem tem também puxado bastante essa discussão, com a participação do Ministério da Cultura, do Ministério da Educação, da Telebrás, que nós estávamos numa discussão à parte com a Telebrás, em parcerias nossas, falamos, tem que chamar a Telebrás também, chamamos a Telebrás, a Anatel, né? E geralmente a Anatel está junto conosco para nos multar e para mandar multa das questões técnicas nossas, mas entrou junto com o projeto. Nós estamos
achamos que está definindo ainda. A parte de conteúdo, isso eu queria dizer que, assim, acho que foi a grande vitória, que nós conseguimos colocar a parte de conteúdo basicamente como está dentro do nosso princípio, ali da EBC, como objetivo estratégico do PPA. É evidente que tem que passar por várias instâncias de validação, mas já ter chegado aonde a gente chegou, praticamente validado, assim, algumas observações em relação ao nosso trabalho feitas pela SPI, que nós incorporamos, Secretaria de Planejamento e Investimento do Ministério do Planejamento, que é quem está trazendo essa discussão. E eu lembro, semana passada teve aqui o ministro Nelson Barbosa, eu lembrei de dizer o seguinte: isso começou tudo de uma coisa. Eu fui fazer uma apresentação para ele e dizer: há 3 anos nós estamos nos preparando para esse PPA, não nos abandone. E foi ele que disse, na verdade a gente pensava apenas na parte de infraestrutura. Ele falou: por que vocês não colocam o conteúdo? Junta com o Ministério das Comunicações, porque a gente mostrou que essa diversidade que precisava ter uma articulação interna dentro do governo. Então, eu fico muito feliz que a gente tenha chegado até aqui. Bom, é verdade que os recursos são incertos, mas eu sempre digo, nós estamos dizendo onde é que ele está, e nós estamos muito perto de ter acesso a ele. Ele não está dentro do orçamento, e ninguém mais pode gastar. Então, a estratégia que a gente vem amadurecendo há alguns anos, eu acho que ela está ficando madura a ponto de a gente começar a colher. Nelson, sim. Desculpa, eu não podia esquecer a SECOM, né? Mas é porque nós estamos juntos com a SECOM. Dois chapéus, agora. Mas, na verdade, assim, faltou apenas a SECOM dentro dessa articulação. A SECOM também, dentro desse projeto, juntamente com a Secretaria-Geral, não na parte específica dos diálogos com a sociedade, que era onde eu falei assim: se vocês não tiverem nenhum escape aqui, vai por aqui, porque aqui tem campo. Mas eles ainda conseguiram construir um objetivo comum, estratégico, junto com a Secretaria-Geral, nesse campo de trabalhar. Eu ainda não conheço, porque isso foi feito, negociado diretamente com a SECOM, com a Secretaria de Planejamento e Investimento. Então, acho que assim estamos, né, eu sempre... Assim, eu não sei se já cheguei a dizer aqui para vocês, mas como já disse publicamente em outros fóruns, eu diria, e eu sempre levei isso em todas as mesas onde eu fui debater esse assunto. Nós, no PPA anterior, apesar dos esforços, e muito porque estávamos num processo aqui um pouco conturbado, 2011, o PPA anterior... embora a gente tivesse conseguido ainda nos encaixar num objetivo estratégico, num programa temático, que não era a manutenção da presidência da República, porque era onde queriam nos colocar, nós ficamos com um pedacinho desse programa que é de competência do Ministério das Comunicações, que é Comunicações para o Desenvolvimento, a Inclusão e a Democracia, onde permanecemos com essa visão de PPA agora, no novo ainda. Mas, já naquela época, eu dizia o seguinte: o descritivo do PPA, que foi enviado ao Congresso, tinha 12 parágrafos desse programa. 9 eram sobre telecomunicações. 1 era sobre os Correios. E os 2 que tinham a ver com a radiodifusão, só tinha 1 linha e meia falando da comunicação pública. E eu acho que nós estamos mudando para esse... É um novo ciclo, é um ciclo que nós conseguimos articular um grupo de aliados importantes para a gente conseguir construir e colocar a comunicação pública onde a gente acha que ela sempre deveria ter estado. Obrigado. Bom, com esse depoimento otimista, vamos encerrar a nossa reunião, agradecendo a todos e as conselheiras e conselheiros da direção. Muito obrigada pela presença. A nossa plateia também. Obrigada, viu? Boa tarde. Foi bom, no fim teve o informe já, né?